Olá, meninos. Olá, meninas. Mais um momento de dedicação aos nossos estudos, né? Ao estudo da nossa história, e especificamente a história do Brasil. Nós falamos, dentro do período regencial, dos vários movimentos de revoltas, né? Assim, as mobilizações de revoltas que aconteceram contra o governo de regência. Nós falamos sobre a revolta dos malês, a cabanagem, ou revolta dos cabanos, e agora nós vamos falar o que foi o resultado da revolta ou Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, também conhecida. Tá? Então, vamos aqui para a nossa tela, para a gente poder aqui detalhar. Eu acredito que vocês tenham feito as atividades, né? Essas atividades que ninguém precisa falar que tem que desenvolver essas atividades, né? Colocando as datas, colocando aí o, 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 o dia, né? Que dentro daquilo que já foi combinado, e você desenvolveu essa atividade. Nós temos essas atividades já aqui sido realizadas. E para poder fixar aquele conteúdo, né? Que já foi visto. E aqui a gente vai especificamente, então, falar, aqui no caso, o que foi a Revolução Farroupilha, né? Ou também conhecida como Guerra dos Farrapos. Vocês percebem que cada revolta, cada mobilização, cada revolução, ela teve um cunho, né? Um objetivo, buscou-se lutar por determinados interesses, as razões que estavam envolvidas. Aqui no caso da Guerra dos Farrapos, nós vamos aqui primeiro entender, olha só, os farroupilhas aqui, né, que é também chamado de os estancieiros, né, lá no Rio Grande do Sul, e a Guerra dos Farrapos acontece nessa região aqui, ó, Rio Grande do Sul. Esses estancieiros ou farrapos, chamados depois de farrapos, eles produziam couro e charque. Tá? Eles produziam couro e charque, eram os grandes produtores de couro e charque, e vendiam esses produtos para outras regiões do Império, né? Ou seja, para outras províncias, para outras regiões do Império. E o que acontece? Olha só, vamos aqui, então, entender o contexto disso aqui. No período em que os regentes assumiam o poder, os proprietários rurais, gaúchos, estavam insatisfeitos com o governo brasileiro, porque tinham de pagar impostos mais altos do que os pagos pelos produtores da Argentina e do Uruguai, que também vendiam couro e charque nas províncias. Olha só. Assim, quando o governo regencial decretou o novo aumento dos impostos sobre o sal, que era produzido no Rio de Janeiro e comprado pelos gaúchos, e reduziu as tarifas sobre o charque argentino, aí eles se revoltaram. Então, vamos aqui entender. Esses gaúchos, eles produziam, então, couro e charque, vendiam esses produtos, né? Lá para fora da região do Rio Grande do Sul, para outras províncias e tudo mais. Só que, olha só o que acontece. Os argentinos e os uruguaios também vendiam charque e couro, inclusive nas províncias do Brasil. E aí vem o detalhe. O governo de regência aumenta os impostos dos produtores gaúchos, em detrimento, né? Em detrimento de não subir dos argentinos e uruguaios. Somado a isso, então, vem o aumento ainda, né? Olha só, o aumento do imposto sobre o sal, que era produzido no Rio de Janeiro e que os gaúchos tinham que comprar para salgar, né? Para salgar a sua carne. Vocês sabem, sem nem dizer, nesse tempo não tinha como condicionar o alimento, né? Refrigerar nem nada. A carne, no caso.
Então, a carne ela era salgada, né? Então, tinha todo aí um tratamento, né, para poder salgar essa carne para que ela pudesse ser consumida. E quando aumenta, então, o sal, né, dos gaúchos e reduz a tarifa dos argentinos, e aí os gaúchos se revoltam. Peraí, quer dizer, nós temos que competir com os uruguaios e os argentinos, ainda mais pagar altos impostos. Aí eles se mobilizaram, se organizaram contra o governo de regência, certo? Então, vamos ver aqui mais embaixo como que foi. Olha só. Os estancieiros se aliaram a um grupo de liberais, lembra lá daqueles grupos partidários, os liberais exaltados, industriais do Charque e militares, todos descontentes com o governo central, e passaram a promover reuniões em casas de particulares para discutirem a melhor forma de resolver essas questões. Uma dessas casas era a casa de Bento Gonçalves, um militar de prestígio local que já havia lutado lá na Guerra da Cisplatina. Essas reuniões foram vistas com desconfiança pelo governo provincial, que, na Assembleia de 22 de abril, acusou Bento Gonçalves e os liberais exaltados de planejarem separar a província do Rio Grande do Sul do Império, visando uni-la ao Uruguai. A acusação chegou à imprensa e desencadeou protestos e atos violentos após meses de indefinições. Estancieiros liberais, sob a liderança de Bento Gonçalves, decidiram tomar o poder em Porto Alegre em 20 de setembro de 1865, quando depuseram o presidente da província e assumiram o controle. Então, vamos entender isso aqui. Esses estancieiros, né, depois dessa pressão desses impostos, se uniram aos liberais exaltados, né, que estavam também satisfeitos, politicamente falando, dentro do partido, contra o governo de regência. Aos industriais do Charque. E aí, o que eles promoveram aqui? Eles organizaram, discutiram uma forma, né, de resolver essa questão. E tinha uma figura que importante e experiente, que era o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves tinha lutado, né, tinha uma experiência já de luta, de organização de revoltas e tudo mais, de guerra, na Guerra da Cisplatina. Vocês estão lembrados da Guerra da Cisplatina, aquela que aconteceu, onde o Uruguai era um território que pertencia ao Brasil, né? E na Guerra da Cisplatina houve o quê? Aquela separação do território uruguaio, que passou a ser uma república uruguaia, que era um território pertencente ao Brasil. E o Bento Gonçalves estava dentro daquela Guerra da Cisplatina e estava aqui agora dando suporte e apoio, encabeçando o movimento contra o governo de regência. E essas reuniões, então, aconteciam na casa de Bento Gonçalves, com esses grupos revolucionários, né? O governo da província, no caso, seria o governador, né? Mas aí do Estado, né? Mas aí era a província. Então, o presidente da província e os governos, né, que auxiliavam ele, acusou o Bento Gonçalves de planejar separar o Rio Grande do Sul, como foi feito lá com o Uruguai. Tá? E acusou, então, o Bento Gonçalves de planejar tudo isso. Isso, é claro, desencadeou atos e protestos violentos contra o governo, contra o movimento. E o que acontece, então? Depois de várias indefinições, de não aceitação dessa situação, o Bento Gonçalves, junto com esse grupo, toma o poder em Porto Alegre, né? Depõe o presidente da província, ou seja, derruba ele do poder, tira ele da cadeira e assume o trono, o governo lá em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul. Então, olha só, o que vai acontecer? Junto disso tudo, né, vai se constituir, então, a República de Piratini. O que é essa república? Olha lá. Durante quase um ano, o governo central criou medidas para prejudicar o governo lá, né, o governo regencial. Ele, para prejudicar e enfraquecer o comércio local lá do Rio Grande do Sul, ele, além de reunir tropas, né, e para enfraquecer o movimento,
ele conter os farroupilhas, né? Ele vai tomar medidas para enfraquecer tudo isso, juntar soldados, tropas, para poder enfraquecer os farroupilhas. Só que o que vai acontecer? Esses farroupilhas, né, passa a contar agora, olha só, com a força de outras regiões. Então, olha lá, a revolta se espalha de Porto Alegre a outras regiões da província. E as investidas do governo central fortaleceram os ideais separatistas. Quanto mais o governo central, o governo regencial impunha contra os farroupilhas, mais eles se fortaleceram. E aí, 11 de setembro de 1866, eles proclamam a República Rio-Grandense, ou seja, também conhecida como República de Piratini. O Rio Grande do Sul, por um dado momento, então passa a ser o quê? Independente, passa a ter agora o governo próprio, encabeçado por Bento Gonçalves, que é chamado de República de Piratini. Então, aqui deixa de ser um império comandado pelos regentes, e está vendo aqui nessa gravura um movimento, um momento aí de euforia, de proclamação dessa República de Piratini. Certo? E o que vai acontecer, só para a gente, então, aqui ir caminhando, em 1889, buscando uma saída para o mar, porque o Rio Grande do Sul não tem saída para o mar, né? Então, essa saída ali, ela para escoar produtos, para vender produtos, precisaria passar por uma região que tivesse água, né? No caso, o oceano. E os farroupilhas, então, conquistam essa cidade aqui, ó, Laguna, em Santa Catarina. E ali proclama também a República Juliana, que recebeu o nome por conta do mês de julho. Além do mais, olha só, com isso o governo central passa a enviar mais reforços para combater os rebeldes. Os revoltosos também receberam ajuda, o apoio desse camarada aqui, o Giuseppe Garibaldi, que era um experiente revolucionário italiano, que veio ajudar e organizar as tropas aqui, lá nos Farroupilhas. E após batalhas, inúmeras batalhas, em 1845, foi feito um acordo entre o Império e os rebeldes, que pôs fim ao movimento, nessa revolta. E tudo isso, claro, criou um desgaste tanto para os farroupilhas quanto para o governo. E esse acordo, então, acabou resultando que a República de Piratini, que esses movimentos de revolta se aquietassem, voltassem a submeter ao governo de regência, de império, mas, em contrapartida, as reivindicações deles eram o quê? Liberdade dos escravos, que haviam, inclusive, participado ao lado dos farroupilhas, o direito de eleger governante na província e aumento da taxa de charque sobre o Uruguai, certo? Então, isso foi o resultado final desse movimento, dessa Guerra dos Farrapos. Até em dado momento teve sua independência, o Rio Grande do Sul teve a sua independência, mas depois, diante do desgaste, volta ao governo de império, mas sobre algumas condições que foram a garantia da liberdade, a garantia de interferir na escolha do presidente da regência. No caso da regência no Rio Grande do Sul, tá? Do governo do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma semana, uma demonstração, para homenagear os farroupilhas, na semana que homenageia os farroupilhas, nessa revolução. Acontece uma semana de festividade, desfile, shows musicais, Então, toda uma apresentação, uma feira e tudo mais. E ali eles vão se exibir, os gaúchos vão exibir as mulheres com vestidos, os homens com bombachas, e lenço, tal, e tudo mais. Tá certo? Então, olha só, vocês têm essas atividades para serem desenvolvidas, eu espero que vocês tenham entendido isso muito bem, e nós ficamos por aqui. Tá certo? Até a próxima. Um beijo a todos.